Agora entrou. Ontem eu cliquei aqui e não entrou, né? E aí não consegui colocar nada ontem do que eu fiz nas mídias. Ficou só no Facebook, infelizmente. Acho que foi um erro meu, né? Mas hoje deu certo. Então, a partir de agora, nós estamos pelo Facebook. Você pode entrar, acompanhar ao vivo ou permanecer no site, na Rádio Graça e Paz ou no aplicativo. Aí fica segundo a sua vontade, tá bom? Vamos orar e vamos iniciar a ceia. Deus e Pai Todo-Poderoso, amado, querido Deus, eu louvo, glorifico, exalto o Senhor, bendigo o Senhor por mais um dia que o Senhor coloca à nossa disposição, mais um dia que o Senhor nos dá para que possamos vivê-lo na plenitude desse dia, vivê-lo da maneira mais plena possível, da maneira mais reta. Não é da maneira mais reta possível, é da maneira reta, né? Porque algumas pessoas se esforçam mais e algumas coisas são mais possíveis para elas. Outras se esforçam menos e algumas coisas são menos possíveis. Então é viver este dia da maneira correta. Que o Senhor nos dê graça, nos dê força, capacidade, intelectualidade necessária, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos livre de todo e qualquer impedimento, de qualquer coisa, seja humana ou seja coisa que não provenha do Senhor, que venha a atrapalhar esse culto, estragar este culto, manchar este culto, porque, afinal de contas, o culto não é para homem nenhum, o culto é para o Senhor. Esteja à frente, nos guiando, nos conduzindo, nos fortalecendo e derramando sobre nós a tua santa, maravilhosa e poderosa graça. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, hoje é dia de ceia. Quem deve tomar a ceia? Todo cristão deve tomar a ceia. Convencionou-se quer dizer assim, acertou-se que pelo menos uma vez por mês os cristãos devem se reunir em espírito e em verdade, num culto racional, para tomar a ceia. Ah, mas eu quero tomar ceia toda semana. Ótimo, tome toda semana. Não tem problema nenhum. Eu quero tomar ceia todo dia. Tome, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo que convencionou-se, acertou-se entre o mundo cristão, entre o mundo crente, que pelo menos uma vez por mês se tome a ceia. E a gente aqui ministra. Ministra quer dizer serve. Né? Ah, se todo brasileiro soubesse que a palavra ministro quer dizer aquele que trabalha em prol de. Ministro da Agricultura é aquele que trabalha para a área da agricultura. Entendeu? Não é o que não faz nada, que faz do jeito dele, não, ele tem que trabalhar para que aquela área produza, melhore. Então, quando eu digo eu vou ministrar a ceia, eu estou dizendo o quê? Que eu vou servir a ceia. Quer dizer que eu sou o bambambam e por isso eu... Não.
Ministro é o que trabalha. E como eu vou ministrar, eu vou trabalhar servindo a ceia hoje, falando sobre a ceia, orientando sobre a ceia, para que você tome a ceia sabendo o que você está fazendo. Para que você não confunda a ceia com dízimo, oferta. Que você não confunda a ceia com ficar levantando oferta na mão, consagrando a Deus. Isso tudo é mentira. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é para impressionar a plateia. Entendeu? Porque o culto não é isso. O culto da ceia, então, nem se fala, né? É servir a ceia, é explicar. Você sabe o que é a ceia do Senhor? A Bíblia Sagrada nos ensina em Coríntios, capítulo 11, versículos do 23 até o 32, outras passagens também, mas especificamente, né, eu creio que a ceia está muito bem explicadinha aqui em Coríntios 11, do 23 ao 32. E aqui, quando a gente explica sobre a ceia, como está na Bíblia, a gente não pode deixar, isso não é, entenda, ele está falando mal. Não, eu estou esclarecendo. E se para esclarecer eu precisar citar os que fazem errado, eu cito. Não tem problema nenhum para mim. Entendeu? A Bíblia ensina que a ceia do Senhor é um ato memorial. O que quer dizer isso? É um ato memorial. É um ato em que nós nos lembramos. Memória. É um ato de memória, de lembrança. Isso é a ceia. A ceia não é que o pão vira a carne de Cristo, o suco do fruto da vide vira o sangue. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas o padre, manda o padre mostrar isso na Bíblia. Que o pão vira a carne, se transforma em carne dentro de você. E o suco do fruto da vide, que é o vinho não fermentado, vira o sangue de Cristo. Padre nenhum vai conseguir explicar isso. Explicar eles explicam, mas não mostram na Bíblia. Eles explicam aquilo que foi inventado entre eles lá. Mas está falando mal? Não, eu estou esclarecendo você. Se você quer entender isso como falar mal, como é que eu estou falando mal? Estou trazendo a verdade. Trazer a verdade é falar mal? Então, a ceia do Senhor é um ato memorial e de extrema importância para todo cristão. Por causa disso que pelo menos uma vez por mês a gente precisa participar da ceia. Por quê? Porque a ceia mostra para cada cristão que ele é liberto. Não é, entenda isso, por favor. Talvez você já tenha entendido, mas outras pessoas não entenderam. Tem gente que acha que ser liberto do pecado é não assistir televisão, é não ouvir rádio, é não ver jogo de futebol, é não ir na piscina. Eu sou liberto. Você não é liberto. Você foge.
Liberto é aquele que pode fazer, mas não o faz. Este é o liberto. Porque viver numa caverna no meio do mato, você não vai pecar mesmo, a não ser que você peque em pensamento. E alguns pecados podem até ser cometidos também. Agora eu quero ver você viver com uma mulher rixosa, ou você viver com um marido violento. Aliás, se o seu marido é violento, abandone-o. Largue dele. Ah, mas como é que eu vou? Então você prefere apanhar? Ontem, aqui em frente de casa, um rapaz de uns 19, 20 anos, grandão, forte, agredindo a mocinha, pequenininha, deu-lhe uns petelecos. A gente teve que dar uns gritos aqui E ele depois foi embora na frente e ela foi atrás. Quer dizer, a gente fica com cara de pastel, né? Pastel de 3 dias naquele balcão do bar lá. Não, o sujeito bate, a mulher fica junto. Mas aí é que eu quero ver você ser liberto. Porque ser liberto, quando está tudo bem, é fácil, né? Bater no peito, falar eu sou liberto. Agora eu quero ver como o bicho pega mesmo, como dizem por aí, né? Olha, ser liberto do pecado é você estar com o pecado aí e não pecar. Ser liberto da morte, como mostra a ceia do Senhor, é você saber que você vai morrer, mas que você vai continuar vivo. Ou alguém acha que não vai morrer aí? A não ser que seja arrebatado. Eu estou falando tudo isso para você entender o que quer dizer ser liberto. Porque tem gente que tem uma concepção própria do que é ser liberto. Ah, eu sou liberto. Uma vez eu estava trabalhando na televisão e fui fazer uma reportagem no centro da cidade. E aí eu sempre gostei de fazer assim, pegar na hora ali, não preparar nada, né? E eu peguei um casal e perguntei, a moça falou, não, a gente é liberto. Mandei cortar e falei, são libertos do quê? Eu já era cristão. Não era pastor, mas era cristão. Vocês são libertos do quê? A moça ficou olhando assim. Liberto? Sim. Então, ser liberto é ter o pecado aí toda hora na sua porta e você falar, não vou pecar. É você saber que amanhã ou depois você pode morrer, mas você não vai morrer, você vai morrer aqui. Mas você, essencialmente, vai continuar vivo. E que nós vamos ter acesso a Deus por meio do sacrifício de Cristo. Isso é que a ceia ensina. Lê aí 1 Coríntios 11, 26. Vamos ler? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ele está prometendo que vai voltar. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não é os nossos políticos aqui do Brasil. Hoje, uma pessoa me mandou uma lista, eu não sei, mas no mínimo uns 30, 40 nomes ou mais devem ter de políticos corruptos que foram presos, estão todos soltos. Ou, né, que o processo foi engavetado. Por que você está juntando? Não estou juntando, estou te explicando que Deus não é esse tipo de gente que nós temos aqui no Brasil, esses políticos corruptos.
Deus, quando promete, cumpre. Você teve aumento no seu salário? O prefeito de Campinas vai ter. Você acha justo? Não, vamos ser sinceros. Você acha correto isso? Não é correto. Claro que não. Ninguém está tendo aumento. E quando tem, é uma merreca da merreca da merreca. É isso que eu estou mostrando para vocês. Que Deus não é esse tipo de gente. Deus é verdadeiro, Deus é sério. Deus não dá o tapa e esconde a mão. E a gente celebra a ceia do Senhor e vamos celebrar até o dia que Jesus voltar. Porque é isso que ele instituiu, é isso que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 11, 26. Agora eu quero que você entenda. E se você não entender, tudo bem, amanhã eu vou falar de novo, mês que vem, eu vou falando até... No antigo, esse negócio de Páscoa, eu sempre falei isso aqui. Não adianta o fulano lá dizer que não sei o quê. Olha, no Antigo Testamento havia a Páscoa. A Páscoa não é cristã. Não adianta querer mudar. A Páscoa não é cristã. A Páscoa é um evento judaico. Ah, mas Jesus é a nossa Páscoa. Não, Jesus não é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Salvador. E Jesus é a nossa Páscoa já é invencionice. Em que lugar da Bíblia diz que Jesus é a nossa Páscoa? Bom, então as pessoas inventaram. Pronto. Se é bíblico, não é novo. Se é novo, não é bíblico. A gente tem que ter normas, regras. Então a Páscoa, que a Igreja Católica comemora, a Igreja Católica, eu não estou falando mal, eu estou mostrando para você, eu estou explicando, porque a maioria de nós tem uma raiz católica, apostólica, romana. Eu fui coroinha quando eu tinha 9, 10, 11, 12 anos, 13, 14, 15, sei lá. É raiz católica. Eu tenho uma parte da minha família que deixou tudo que tinha para a Igreja Católica. Ah, mas então você está falando... Não estou falando de raiva, porque eu não era herdeiro deles também. Eu só estou mostrando que todos nós temos raízes católicas. E a gente precisa entender isso. No Antigo Testamento havia a Páscoa. Páscoa é coisa judaica. Páscoa, a palavra é judaica. Passagem, saída do povo do Egito para a peregrinação no deserto. E a esperança da terra prometida. Você sabia que os judeus até hoje não tomaram posse de toda a área da terra prometida? A televisão, é isso que eu estava falando essa semana, que fui bombardeado aí por alguns, mais especificamente por um irmão. Você não tem... que termo que ele usou? Empatia. Você precisa aprender o que é empatia. Tá certo? Você tem empatia? Então seja empático para com os palestinos. Porque a televisão, quando mostra,
a faixa de Gaza, os assentamentos e tal, ela mostra a favor dos palestinos e contra os judeus. Pode observar o que eu estou falando, principalmente essa emissora de televisão aí, que eu não sei até hoje por que nem esse presidente, nem os antigos, não cancelaram essa concessão. Esta televisão, este canal, é concessão, eles não são donos. Eles mostram o lado palestino, mas quem é dono daquela terra, que aquela terra foi dada por Deus, são os judeus. Irmão, o irmão Edgar, por quem eu tenho um respeito profundo por ele, pela esposa dele, filho, respeito profundo pela mamãe dele, né? Edgar nos fez uma pergunta e eu não vou deixar de explicar, porque eu falei, né, que você não vai achar na Bíblia que Cristo é a nossa Páscoa. E ele encontrou uma referência que eu convido você para ler, Coríntios capítulo 5, versículo 7, e ele está pedindo aqui para mim, pode explicar Coríntios 5, 7? Claro que posso, Edgar, óbvio. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz e agradeço você ter colocado a sua dúvida, né? Você não vai achar na Bíblia que Cristo é a nossa Páscoa. Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui não está dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Aqui está comparando Cristo com o Cordeiro Pascal, que cada família devia, antes da saída do Egito, sacrificar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar no umbral das portas, e depois comer rapidamente este cordeiro com as ervas amargas e seguir o caminho para a terra prometida. Então aqui Cristo está sendo comparado por causa da morte e já prevendo a Páscoa, a ceia, né? Cristo é comparado com cada um daqueles animais que foram mortos em sacrifício, porque Cristo é o Cordeiro Santo de Deus. Aqui foram muitos animais, porque cada família matava o seu cordeiro. E Cristo foi um só por todos. Então, Coríntios 5, 7 está fazendo esta comparação de Cristo, morto uma vez para todo sempre, e desses cordeiros aqui que foram mortos para que a carne fosse comida e o sangue fosse tingido nos umbrais das portas para que o anjo, né, não mexesse com esses daí. Então, queridíssimo e amado irmão, não há, né,
nenhuma passagem mesmo que diz que Cristo é a nossa Páscoa. Aqui é uma comparação entre o sacrifício dos cordeiros e do Cordeiro Santo de Deus, que é Cristo. Deu para você entender? Né? Senão você insiste aí que eu melhoro na minha explicação. Tá bom? Às vezes eu não sou muito bom explicando. Então eu dizia que a Páscoa judaica, Jesus também tomou. Entendeu, irmão? Deu para entender a minha explicação? É só um comparativo entre o sacrifício dos muitos cordeiros de cada família, né, com um único cordeiro, o cordeiro pascal, né? Mas ele não é a nossa Páscoa. Ele é a nossa salvação. Então, no Antigo Testamento havia a Páscoa judaica. Jesus, como era judeu e fazia parte do judaísmo, ele toma, você lendo a Bíblia Sagrada, ele toma a Páscoa judaica, que era com carne, ervas amargas e o vinho, o suco do fruto da vide, né? Mas ele logo em seguida, ele institui, porque ele como judeu tinha que cumprir este memorial da libertação do povo do Egito. E Jesus, logo em seguida, ele não só institui a ceia, mas ele ordena que a ceia seja celebrada até a sua volta. Este é o ponto principal da ceia. É que nós, cristãos, seguidores de Cristo, vamos tomar a ceia até que ele volte. Então, isso é um memorial de extrema importância para a vida do crente. Sempre lembrando, Jesus toma a ceia pascal judaica e em seguida ele institui e deixa como ordenança para nós a Santa Ceia. Tá certo? Tá claro isso? A gente toma a ceia, existem alguns motivos, eu acho que uns 6 motivos, mais ou menos, que nos dão, nos mostram a importância da Santa Ceia no mundo cristão. Primeiro, obediência a Jesus. Obediência a Jesus. Mateus 26, 26. Segundo, como um memorial à morte de Jesus. Lucas 22, 19. Terceiro, a gente quando toma ceia, a gente proclama a volta de Jesus. 1 Coríntios 11, 26. Quarto, quando a gente toma ceia, nós somos um em Cristo. Nós todos que participamos da ceia, passamos a ser um só em Cristo. Porque nós participamos do corpo de Cristo. Né? Nós somos muitos, mas em Cristo somos um só, é um só corpo, que é a igreja. A igreja é um só corpo, não existem várias igrejas, é uma só igreja,
Como é difícil de algumas pessoas entenderem isso. Existem muitas denominações, mas igreja é uma só, porque é um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Exatamente, irmão Márcio, exatamente. Eu fico feliz quando algumas observações aparecem, porque elas deixam claro que a pessoa entendeu. Entender e concordar são dois verbos completamente diferentes. Você pode entender e não concordar. Agora, você também pode concordar e não entender. Ele não está dizendo eu concordo, ele está dizendo eu entendi, ó, é assim, assim, assim. Concordar ou não é forma pessoal. Entendeu? Você pode até não concordar, mas você entendeu. Obrigado. O quinto ponto para a gente tomar ceia é porque nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Mateus 26, 28. E o sexto é 6 mesmo aí. Quando nós tomamos a ceia, nós mostramos para o Senhor que nós entendemos e concordamos. E por entendermos e concordarmos, nós agradecemos durante a ceia do Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Então, amados irmãos e queridas irmãs, para nós participarmos da ceia, eu quero convidar você um minutinho para você buscar o perdão no nosso Senhor de faltas, de pecados, de erros. E eu creio que o Senhor vai nos perdoar, porque como a Bíblia Sagrada diz, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, para que a gente não o faça em pecado e não beba e coma da ceia sem discernir o corpo e o sangue, e para que a gente não coma da ceia comendo juízo para cada um de nós. Um minutinho então para a gente buscar o perdão do Senhor. Use esse tempo para isso, eu vou usar o meu aqui. Porque eu recebi do Senhor o
que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pegue do seu pão, meu irmão, minha irmã, seu pedacinho de pão. Isso aqui é um memorial, é só para a gente se lembrar, viu? E por esses outros 6 motivos aí que eu relacionei, também mais 6 milhões deles que eu não relacionei, não sei. Mas pegue do seu pão. Graças nós te damos, Senhor, por este pão. Jesus disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma deste pão, se lembrando do corpo de Jesus sendo entregue por nós na cruz do Calvário. Coma desse pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: pegue do seu suco do fruto da vide. Este é o cálice da aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Esse vinho, suco do fruto da vide não fermentado, por isso não é alcoólico. Ele representa, ele não é. Ele representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, para que nós hoje pudéssemos estar aqui cumprindo mais uma vez nas nossas vidas a ordenança da ceia. Beba, meu irmão, minha irmã, porque cada vez que a gente come e bebe, nós anunciamos a vinda do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Beba. Graças, Senhor, nós te damos por essa rica oportunidade de mais uma vez participarmos da ceia. Como igreja única, um só corpo. A igreja única, um só corpo que será arrebatada. Eu creio muito em breve. Continua, Senhor Deus e Pai eterno, falando aos nossos corações. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, porque o Senhor é maior do que qualquer necessidade que a gente venha a ter. Que este dia seja um dia abençoado pelo Senhor para cada um de nós. Grato, Senhor, por este dia. Sê conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. De todo tipo. Falada, pensada, proclamada. Livra-nos. E se for da tua vontade, traga-nos de volta amanhã, para cultuarmos o Senhor proclamando a tua santa palavra. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.